Saudações, galera de YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando a Ciência. Hoje seguimos com a resolução de mais uma ficha de Física do nível superior, só que desta vez vamos à Escola Superior de Ciência Náutica portanto, esta ficha é destinada aí ao curso de Navegação Marítima. Estamos juntos? Então, temos aqui esta ficha que, no caso, retrata assuntos ou conteúdos relacionados à dinâmica. Estamos juntos? Bem, temos aqui a primeira questão que diz: um corpo de massa igual a 3 kg desloca-se sob a ação de uma força constante com uma velocidade de 10 metros por segundo durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Determine o valor dessa força. Aqui nós podemos extrair os dados, não é? Vemos que nos dados temos ali que, portanto, a massa do corpo, não é? Que podemos extrair os dados, não é? Vemos ali que a massa do corpo corresponde a 3 kg, não é? E que a sua velocidade é de 10 metros por segundo. Depois temos que ele percorre uma certa distância, não é? Num certo intervalo de tempo, que no caso o tempo vale 5 segundos, e pede-nos ali para achar ou determinar aquela força. Muito bem, a partir da segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante será sempre igual ao produto da massa pela aceleração. Uma vez que aqui não nos foi dada a aceleração, nós podemos achar a relação. Uma vez que a velocidade é constante, podemos então dizer que a velocidade será igual à aceleração vezes o tempo. Daí que basta que a gente procure isolar ali o tempo, aliás, a nossa aceleração, portanto, teremos ali que a aceleração será igual à velocidade sobre o tempo, sendo que a velocidade nos foi dada vale 10 e o tempo vale 5, e portanto este quociente vai nos dar 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, com este valor basta que a gente substitua. Simplesmente vamos dizer que a força será igual à massa vezes a nossa aceleração, e que no caso é a velocidade sobre o tempo, não é? Aliás, sobre o tempo, coloquei o 2 aqui, sobre o tempo. Daí que a força será igual à massa, vimos que ela vale 3 kg, a velocidade vimos que ela vale 10 e o tempo simplesmente 5. E nós vemos que, portanto, isto vai dar 3 vezes 2, que na verdade a força neste exercício vai nos dar ali 6, como é uma força. A unidade no sistema internacional é o Newton. Estamos juntos? Então, chegado aqui, podemos dar como resolvido este problema. Vamos para a questão a seguir, que temos aqui. A questão 2 diz: uma partícula de massa igual a 10 gramas move-se ao longo de um plano, não é? Ao qual se associou um referencial OXY. A equação do movimento da partícula é, temos aqui, portanto, a equação a equação do movimento da partícula. Depois, aqui o pedido é qual é a força que atua na partícula. Portanto, depois pedem-nos para caracterizar essa força. Bem, extraindo aqui os dados, vemos que, não é? Temos ali que a massa do corpo são 10 gramas e que na verdade isto temos que converter para o sistema internacional, que teremos portanto 10 que divide por 1000, pois 1 kg são 1000 gramas. Então converter 10 gramas equivale a dividir por 1000 para que então tenhamos assim o quilograma. Portanto, vemos aqui que isto podemos cortar, teremos aqui 0,01 kg. Estamos juntos? Muito bem. Depois, aqui já nos foi dada a equação da posição, sendo que ali o vetor é dado por, se formos a fazer aqui um pouco de zoom, vemos aqui que o vetor posição é equivalente a, portanto, x, não é, na direção y, mais a componente y na direção j. E, portanto, basta que a gente derive isto, teremos já a velocidade, não é? Então, portanto, teremos aqui, e podemos passar direto, simplesmente dizendo que a aceleração será igual, não é, a derivada, não é, ao quadrado do vetor posição, não é? Tudo isso sobre o tempo ao quadrado. Portanto, podemos passar direto ou simplesmente podemos ir, portanto, ali derivando em parcelas. Isto é, vamos dizer que o vetor posição, a sua derivada, vai nos dar a velocidade. Estamos juntos? Vetor velocidade, que na verdade basta derivar uma vez aquela expressão. E sendo que aqui conseguimos ver que temos 5 tempo ao quadrado na direção y, derivando 5t ao quadrado, portanto isto vai nos dar, aqui vemos que vai nos dar 5 vezes 2t apenas, não é? Tudo isto na direção y, mais, derivando essa expressão, isto vai dar 0 e isto vemos que vai dar menos 10, não é? E, portanto ali o menos 10
Isto simplesmente podemos colocar aqui como sendo menos 10 na direção J. Estamos juntos, né? Que na verdade isto vale 10t na direção I menos 10 na direção J. E aqui podemos simplesmente derivar novamente aquela velocidade, o vetor velocidade. Teremos assim então a aceleração, que por sua vez será igual à derivada dessa expressão. No caso, vemos que derivar ali o 10t vai dar simplesmente 10 na direção I. E derivar o menos 10j, isto vai nos dar menos 0 na direção J. E, portanto, isto não nos interessa tanto, não é? Então aqui vemos que a nossa aceleração, na verdade, o vetor aceleração vai nos dar 10 na direção, portanto, ali I. Se quisermos, podemos achar o módulo desta aceleração, simplesmente dizendo que o módulo do nosso vetor aceleração será igual à raiz quadrada das componentes ao quadrado, que no caso só temos uma única componente, no caso em x. Daqui ficamos com 10 ao quadrado. E podemos simplificar aqui este 2, não é? E esta raiz, simplesmente teremos que o módulo do vetor aceleração é de 10 metros por segundo. Ao quadrado, aliás. Daí que, conhecido o valor desta aceleração, podemos até então voltar à nossa expressão, não é? Uma vez que, pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante para nós, não é? Ela sempre será igual ao produto da massa vezes a aceleração. Atenção aqui, tudo isto é vetorial. Daí que podemos dizer que a força resultante será igual a massa vezes a aceleração. E que esta força resultante será igual à massa, e a massa nós calculamos e vimos que ela vale 0,01 kg, não é? Vezes a aceleração que acabamos de calcular agora e vimos que ela vale 10. E aqui podemos simplesmente dizer que esta aceleração vale, e que isto aqui, vimos que lá anteriormente é o mesmo que 1 que divide por 100, não é? Vezes, e que o 10, simplificando 0 com 0, e vimos que isto vai dar 0,1. Estamos juntos? Como é a força Newton. Ou simplesmente podemos colocar aqui embaixo dizendo que a força resultante, no caso ali, vai dar 0,1 Newton. Estamos juntos, né? Pronto. 0,1 Newton. Passemos para a questão a seguir. Temos aqui uma questão um tanto quanto complicada. Muito longa, na verdade. Muito longa. Mas ok. A questão número 3 diz o seguinte, que um corpo com massa, não é, de 300 kg move-se ao longo de um plano inclinado de 30 graus sob a ação de uma força F de módulo, temos aqui que o módulo vale 2.400 newtons e faz um ângulo de 30 graus com o eixo X. Veja a figura, no caso temos aqui esta figura. Não sendo significativo o atrito, determine os valores da reação do plano e da aceleração do corpo. Ok, e aqui nós temos o aparato todo, não é? Que na verdade é bem simples, olhando para o corpo, primeiro nós vamos decompor, não é? As forças estão inclinadas, sabendo que aqui, não é? Ele faz um ângulo de 30 graus, estamos juntos? E do centro geométrico do corpo para baixo, nós vimos que temos ali a força peso, mas eu vou cá prolongar para me ajudar na decomposição daquelas forças. Então, teremos aqui o eixo X, e este na vertical, na verdade, é o eixo Y, não é? Que é, no caso, paralelo a este, aqui do outro lado, não é? Então, vemos aqui que, achando ali as componentes, deixa-me aqui mudar a cor da esferográfica, mudando aqui as componentes, teremos que, neste lado, não é? Ou seja, em paralelo ao eixo Y, teremos aqui a componente da força de gravidade em relação ao eixo Y. E ainda assim, se formos a olhar aqui, podemos decompor esta força em relação ao eixo do X e veremos que ela terá aqui uma componente apontando, no caso para trás, que no caso teremos aqui a força de gravidade em relação ao eixo X. Estamos juntos? E pela semelhança dos triângulos, nós sabemos que os ângulos opostos ao vértice são sempre iguais. E que este ângulo aqui, em verdade, vos digo que ele vale também 30 graus. Estamos juntos? E se os ângulos opostos ao vértice pela geometria, temos que eles são iguais, então aqui também podemos dizer que este ângulo aqui, senhores, na verdade também vale 30 graus. Estamos juntos? Exato. Então, aqui nós conseguimos representar as forças que atuam ao longo deste bloco. Mas também tem uma força aqui relativamente inclinada relativamente ao plano ali ao qual o corpo se desloca, que é esta força, não é? Ela está inclinada, ou seja, o corpo move-se nesta direção, mas a força está inclinada. O que quer dizer que aquela força inclinada
ter algumas componentes, uma vez que também é sabido que este ângulo aqui também vale 30 graus. O que a gente fará? O mesmo. Projetaremos esta força, não é? Aqui em relação ao eixo dos y, e percebemos que ela aqui terá uma componente, no caso a força em x, esta força, não é? Depois teremos a mesma força decomposta ali em relação ao eixo do x, teremos aqui uma outra componente que aponta na direção do movimento, que no caso é a força em y. Aliás, tudo uma confusão aqui. Isto é x, exato, isto aqui é y. Presta muita atenção aí. Presta muita atenção, aqui temos y, aqui temos x, exato. Então, chegado aqui, podemos mais ou menos trabalhar com cada um destes triângulos aqui. Primeiro comecemos com este, não é? E nós percebemos ali que se formos a inverter este triângulo, ou se formos a extrair em qualquer um dos lados, percebemos que teremos algo mais ou menos assim, não é? E aqui temos um ângulo de 30 graus. Este lado aqui, na verdade é este que vale a força de gravidade em relação a x, e deste lado teremos a força de gravidade, que na verdade é o lado mais comprido, a famosa hipotenusa. Estamos juntos? Aqui a força de gravidade. E aqui mais para baixo teremos a força de gravidade, no caso em y. Estamos juntos? E olhando para esta relação, vemos que aqui o x é o cateto oposto a este ângulo, e vemos que a força de gravidade em y aqui é, na verdade, o cosseno do ângulo. Então, podemos dizer que a força de gravidade em x é igual à força de gravidade vezes ali o seno. Ou simplesmente podemos começar mesmo mostrando onde é que cada uma destas coisas saem, né? Na verdade, o vídeo não quero que seja muito longo, porque se for muito longo, depois já dá preguiça em assistir. Eu quero que vocês virem craques neste assunto, não é? Virem craques neste assunto e não sobre aí nenhuma dúvida. Ok, seno do ângulo de 30 graus. Seno do ângulo, sabemos que é sempre o cateto oposto a esse ângulo sobre o lado mais comprido, famosa hipotenusa. Então, temos aqui a força de gravidade em x, não é? Que é, no caso, o lado oposto a este ângulo, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado mais comprido do triângulo, que é este lado. No caso, é a força de gravidade. Depois, diremos quem é o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo, na verdade, é digamos, o cateto adjacente ao ângulo, é este senhor aqui que abraça o ângulo, estamos juntos, que mora com o ângulo, e vai ter que dividir pela hipotenusa, no caso é a força de gravidade em y, terá que dividir pela hipotenusa, que no caso vale-nos a força de gravidade, estamos juntos, né? Exato, então aqui podemos definir dizendo simplesmente que a força de gravidade em x, basta que levemos este senhor para este lado, afinal está a dividir, quando passa para lá ele vai multiplicar, sobrando apenas com a aceleração de gravidade. Estamos juntos até aqui? Exato, então ficamos aqui com a força de gravidade em x, será igual à força de gravidade vezes ali o seno de 30 graus. Estamos juntos? Exato, então também podemos definir quem é a força de gravidade em relação ao y, e fazendo o mesmo, vemos que vai dar força de gravidade vezes cosseno do ângulo de 30 graus. Estamos juntos? Exato, então chegado aqui podemos também trabalhar com outro triângulo e vemos ali que ele é algo mais ou menos assim, não é? Vamos lá ver quais são as forças. Aqui nós temos um ângulo de 30 graus, depois aqui vale a força, não é? E temos que aqui na vertical de certeza que é a força em relação ao y, e aqui temos a força em relação ao x. Igualmente ao que a gente fez, não é? Lá do outro lado, aqui podemos também fazer o mesmo. Logo está de cara que se aqui era força de gravidade em x e aqui deram-nos força em y, então basta que a gente diga o seguinte, que aqui a força em y é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, aliás. Então ficamos com a força em y será sempre igual à força F vezes o seno de 30 graus. Estamos juntos? E a força, no caso em x, será igual à força F vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Chegados aqui, o problema morreu. Como é que eu tenho certeza que o problema morreu? Basta que apenas a gente ali estabeleça as relações das condições de equilíbrio para que então isto seja possível. E nós vimos que para que esta condição se efetive, é necessário que este corpo ao longo desta superfície não saltite para cima, não é? Na verdade, a superfície não deixa que ele penetre e não deixa que ele levante. Aliás, que no caso é a força de gravidade, não é? Então aqui depois teremos o seguinte, que ao longo do eixo X nós temos que ali há um movimento e que
a força de atrito está aqui, não sendo significado o atrito, o que quer dizer que somente a única força que vai apontar no sentido contrário do movimento é a força de gravidade em X. Então, se a única força que aponta no sentido contrário é a força de gravidade em X, olhamos as que apontam para a direita menos as que apontam para trás. No caso, vamos dizer o seguinte, que a força resultante ali será igual. A força que aponta no sentido do movimento é a componente da força, não é, em x. No caso, diremos Fx menos a força que se opõe àquele movimento, que no caso é a força de gravidade em relação a x. E que na verdade isto tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Se aqui tivesse se obedecer ali uma condição de equilíbrio, digamos, não tivesse que existir nenhum movimento, isto teria que ser igual a zero, porque não há aceleração. Estamos juntos? Mas neste caso, existe sim movimento. Então, chegado aqui, a gente pode olhar ali para a nossa relação e simplesmente procurar substituir com o que a gente sobrou lá. E que, na verdade, na vertical também não há movimento. O corpo não saltita, como também não penetra nesta superfície. Então vamos dizer que as forças que apontam para cima serão iguais às forças que apontam para baixo. E no caso, é errado levar esta força. Correto? É errado levar esta força, porque esta força está inclinada em relação a este plano aqui de movimento. Então, apontamos as forças que apontam para cima e as que apontam para baixo em relação ao plano de movimento do próprio corpo. Estamos juntos? Então, aqui veremos o seguinte, que a força que aponta para cima, ali temos que é R, não é? Menos, aliás, primeiro tem mais uma outra força aqui, esta força aqui, atenção. Nós temos aqui que existe uma força aqui que aponta para cima, que é esta força F que a gente decompôs aqui, que aqui teremos F em Y. Estamos juntos, né? Então temos R apontando para cima, temos também a força em Y também apontando para cima. E para baixo temos aqui esta força de gravidade que aponta para baixo, que é a decomposição desta força de gravidade aqui. Estamos juntos? Ok. Vamos dizer mais a força em Y, estamos juntos, menos a força, no caso, de gravidade em Y. É isto que a gente tem aqui. Estamos juntos, né? E aqui sim deverá ser igual a zero, pois na vertical não há nenhum movimento. Então, aqui a gente pode resolver este sistema de duas equações, simplesmente dizendo o seguinte, que aqui temos que a força em x já vimos quanto é que ela vale, aqui está. Dizemos que a força em x, vamos só simplesmente substituir, dizemos que ela vale F vezes cosseno de 30 graus, não é? Menos ali a força de gravidade em x. A força de gravidade em x é o oposto, que no caso determinamos aqui em cima e vimos que ela dá ali dá cosseno, aliás, a força de gravidade vezes o seno de 30 graus, não é? E que na verdade isto é igual à massa do corpo, que no caso são 300 kg, deixa lá confirmar isto, exato, são 300 kg, então ficamos aqui com 300 kg vezes a aceleração, que na verdade é o que nós queremos determinar nesta questão. E para baixo nós teremos as reações. Teremos aqui a reação R, que não sabemos quanto vale, mais a força de gravidade em Y, que para nós vimos ali que ela vale F vezes o seno de 30 graus, não é? Ali teremos menos a força de gravidade em Y. Ela, como é negativa, podemos passar para o outro lado da equação, fica positiva. E no caso, esta força de gravidade em Y será ali então, aqui, conforme determinado lá em cima, será, portanto, a força de gravidade vezes cosseno de 30 graus. Bem, depois aqui podemos então desenvolver isto. Teremos que aqui a força F ali já nos foi dada, não é? Aqui que ela vale 2.400 newtons. Então basta que a gente ali coloque que isto vale 2.400 newtons, não é? Vezes o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, na verdade, isto é raiz de 3 sobre 2, não tem nenhuma calculadora aqui, não é? Menos, portanto, ali a força de gravidade, a massa, no caso do corpo, que são 300 kg, vezes, portanto, aqui a aceleração, que no caso vale 10, não é? Vale 10. Portanto, aqui teremos vezes o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Estamos juntos? Isto como sendo igual a 300 vezes a aceleração. E o pedido aqui, na verdade, é para achar ali os valores da reação do plano e da aceleração do bloco. Então, aqui não estamos perdidos. Basta então que a gente defina procure isolar a reação. E aqui vamos dizer simplesmente que a reação será igual a esta força de gravidade que, como acabamos de ver, ela vale
ali 300, não é? Vezes 10, que é no caso a aceleração de gravidade, vezes cosseno de 30 graus, que vale raiz de 3. Ainda podem, se tiver uma calculadora, podem fazer aí diretamente, que vai dar a raiz de 3 sobre 2, não é? E portanto tudo isto é que teremos aqui então que subtrair da força F, que no caso vale 2.400 vezes a aceleração, aliás, vezes o seno de 30 graus, que é, portanto, 1/2. Não é? E, portanto, aqui, procurando isolar, a gente vê que isto com isto, não é? Na verdade, ali teremos que a aceleração será igual a... ali vemos que vai dar 1.200, não é? 1.200 vezes a raiz de 3, menos, e aqui olhando 300 vezes 10, teremos ali 3.000, não é? Portanto, só que teremos aqui o 3.000, aliás, o 300 a dividir aqui por 2, e que na verdade isto vai nos dar aqui são 150, e 150 vezes 10 teremos 1.500. Então, vamos fazer o seguinte, são 1.500, deixa-me recuar aqui, que vai dar 1.000 menos isto aqui, vamos ter que subtrair, né? Aqui, menos, não é? Isto aqui. E que na verdade isto vai dar 1.500 ali. Então temos aqui 1.500, que no caso é o valor da aceleração, e no final tudo isto terá que dividir ali por 300. Aqui, teremos que dividir isto por 300. Será a aceleração. Então, faça isso na sua calculadora, depois deixa a solução aí nos comentários, pois isso vai ajudar aos outros que também estiverem passando por aqui, tá bem? Depois veremos aqui quanto vale a reação. Depois, para a reação, teremos que achar mais ou menos essa expressão aí. E temos que aqui o 300, aqui, vemos que o 300 dividido por 2 vai dar 150, e 150 vezes 10 vai dar ali 1.500, não é? Ou seja, 1.500, temos aqui, vezes a raiz de 3, não é? Isto vezes a raiz de 3, menos 2.400, que divide por 2 vai dar 1.200. Então, acha aí, não é? Estes valores aqui. Depois, no final, ajude-nos a deixar aí nos comentários quanto vale a aceleração e quanto vale o vetor R. Aliás, a reação do plano, não é? Então, basta apenas que achemos isto e depois deixemos aí nos comentários, tá bem? Ficarei muito grato. E se assistiu até aqui, de certeza que estás a gostar, então não fique para trás. Inscreva-se no canal, ajude-nos também a partilhar, dê um like, pois são atos do género que ajudam-nos a crescer bastante, tá bem? E só assim mais vídeos aqui semanalmente são postados, são, portanto, publicados, tá bem? Ok, retomemos aqui a resolução desta questão. 3 corpos A, B e C têm massas, não é? No caso temos aí a massa A é igual a 5 kg, a massa de B vale 2 kg e a massa de C, na verdade, ela vale 4 kg. Os corpos A e B são da mesma substância. No caso, temos aqui esta figura e dizem que o atrito cinético entre as superfícies da mesa é de 0,10. Determine a aceleração com que se movem os corpos e a reação do corpo B sobre o corpo A. Muito bem. Para esta questão vem aí uma ideia-chave, uma ideia bem brilhante, não é? Que é a seguinte. Uma vez que aqui dizem que os corpos A e B são da mesma substância, quer dizer o seguinte, que podemos somar aquele bloco gigante, que no caso é o A, e o bloco pequenininho, que é o B, não é? E que são ali, portanto, tracionados em um bloco gigante, que no caso vamos chamar de bloco K, que na verdade o bloco K é a junção da massa do bloco A mais a massa do bloco B, que vão nos dar assim então a massa daquele bloco gigantesco que é a massa do bloco K. Estamos juntos? Pois são da mesma superfície. E eles agora, aliás, que é o bloco K, será tracionado com uma e única força agora. Estamos juntos? Então, se isto é verdade, podemos dizer o seguinte, que olhando para este nosso sistema aqui, nós podemos redesenhar o novo sistema, onde diremos o seguinte, que aqui nós teremos que será uma mesa, não é? Com um bloco gigante, não é? Aqui temos um bloco gigante, onde, na verdade, temos aqui este aparato todo, este corpo suspenso, que é o corpo C. Aqui teremos o corpo K. E, na verdade, quais são as forças que atuam aqui? Fazendo um zoom nesta corda aqui, vemos que esta corda é responsável em puxar este bloco. Então, teremos aqui uma certa tensão. E aqui do outro lado, este corpo está amarrado a uma corda. E, na verdade, esta corda é responsável ao não permitir que este bloco
cai ali em queda livre. Estamos juntos? Então, para cima teremos aqui a tensão na corda. Estamos juntos? Depois do centro geométrico deste corpo, para baixo, de certeza que atua a força peso. Estamos juntos, né? Teremos aqui a força peso. E que, olhando para este aparato todo, aqui neste corpo aqui, temos que ao longo desta superfície, não é? Esta superfície aqui é áspera. E a ter que ser, estamos a dizer que ali temos um certo atrito. Estamos juntos, né? E cujo esse coeficiente de atrito já nos foi dado, que é 0,10. Mas para o sentido contrário do movimento, temos ali a força de atrito, que se opõe ao movimento. Estamos juntos, né? Esta aqui é uma força dissipativa, que remove energia do nosso sistema. Então, a partir daqui, nós já podemos ser felizes, não é? Já podemos ser felizes, dizendo simplesmente o seguinte: vamos estudar cada corpo. E lembrando que também, aqui, já ia me esquecendo, não é? Já ia me esquecendo, lembrando aqui que este corpo não penetra nesta superfície. Estamos juntos? Então, aqui temos o certo peso do corpo K. E a verdade é que da superfície onde o bloco está apoiado para cima, nós temos ali, no caso, a reação normal, que vamos representar por N ou R, como a gente quiser, conforme vimos lá no problema anterior. Não é? Então, aqui podemos representar as forças para cada corpo. Vamos começar com o corpo K. No corpo K, na verdade, as forças que apontam no sentido do movimento, porque o sistema vai se mover assim, não é? As forças que apontam no sentido do movimento, na verdade, podemos chamar de força resultante, será então ali a diferença entre a tensão, não é? Menos a força de atrito. Estamos juntos? Estas são responsáveis por criar o movimento ali. Ou seja, uma aponta num sentido, depois a outra vem remover energia, mas mesmo assim, aqui, sempre no final teremos uma certa aceleração. Estamos juntos, né? Sendo que esta massa aqui fica a massa do corpo K. Então faremos o mesmo estudo para ali o corpo C. Estamos juntos? Estou aqui a separar. Para o corpo C. Para o corpo C, o que a gente terá? Para o corpo C, teremos ali que a força que aponta no sentido do movimento é o peso. E a força que se opõe, se a gente for a prestar atenção, vemos ali que é, portanto, a força, a força de tensão, de tração no fio. Estamos juntos? Então aqui nós vamos simplesmente dizer o seguinte, que a força que aponta no sentido do movimento, ou seja, a força resultante ali será a diferença entre o peso menos a tensão, que na verdade isto sim vai proporcionar ali uma certa aceleração, que no caso fica o produto da massa do corpo C vezes a aceleração. Estamos juntos, né? Então, aqui nós podemos simplesmente chamar esta equação, esta que nós chamamos do corpo K, como sendo a equação 1. E esta como sendo a equação 2. E procurando somar estas duas equações, a gente percebe o seguinte, né? Que na verdade a vida é tão bela, mas tão bela que a gente pode dizer que a tensão menos a força de atrito, isto é igual à massa do corpo K vezes a aceleração. O mesmo a gente vai dizer sobre este senhor aqui ao lado. Estamos juntos? Vamos aqui dizer que o peso menos ali a tensão será igual à massa do corpo C vezes a aceleração. E que, na verdade, a gente pode somar isto, segundo ali os métodos de resolução de sistemas de duas equações, a gente vê que pela adição ordenada nós podemos simplesmente dizer o seguinte, que estes senhores, né, que é a tensão, e esta vão desaparecer do nosso sistema, uma vez que são simétricos. Um é positivo, o outro é negativo. Estamos a somar em termos, né? Então, depois aqui teremos que o peso, não é? O peso, no caso, este peso aqui, é importante que a gente saliente que é o peso do corpo C, não é? É o peso do corpo C aqui, que não haja confusão. Não é? Menos a força de atrito deverá ser igual. Aqui vemos que a massa do corpo K multiplica por uma aceleração linear, bem como a massa do corpo C também multiplica por uma aceleração linear, e que, por sinal, é a mesma aceleração com a qual o sistema todo se move. Estamos juntos? Exato, então aqui teremos que a massa do corpo K mais a massa do corpo C, tudo isso multiplica pela mesma aceleração, não é? E depois aqui a gente viu que o principal pedido é achar a aceleração com a qual o sistema todo primeiro se move, depois achar ali as reações, que no caso o corpo B exerce sobre o corpo A. Estamos juntos? E chegado aqui vemos que isto já é um problema ultrapassado. Então aqui vamos simplesmente isolar a aceleração, dizendo que a aceleração será ali o peso do corpo C, que no caso é a massa do corpo C, vezes a aceleração de gravidade, menos a força de atrito, tudo isto que vai ter que dividir pela massa do corpo K, mais a massa do corpo C. Estamos juntos? Então aqui podemos simplesmente dizer que a aceleração
não é? Será igual a massa do corpo C vezes a aceleração de gravidade menos a força de atrito, na verdade será o coeficiente de atrito vezes a normal. Mas atenção, aqui a gente definiu que a normal, não é? Esta normal é sempre igual ao peso, pois não há movimento na vertical, então uma anula a outra. Então, a gente pode substituir a normal pelo peso do corpo K. E o peso do corpo K é a massa do próprio corpo K vezes a aceleração de gravidade. Então, se isto é verdade, podemos simplesmente vir nesta expressão aqui e substituir ali o nosso N, dizendo simplesmente aqui que o N, não é? Podemos substituir, portanto, por... deixa-me aqui apagar isto. Podemos substituir isto, não é? E simplesmente colocando ali a massa do corpo K vezes a aceleração de gravidade. Estamos juntos, né? E simplesmente olhando para esta relação aqui, a gente vê que no final tudo isto terá que dividir pela massa do corpo K mais a massa do corpo C. E na verdade isto, irmãos, acreditem, só basta que a gente substitua. E ali conhecidos os valores da massa do corpo C vale 4, não é? Massa do corpo A vale 5 e a massa do corpo B vale 2. Então vamos aqui substituir. A massa do corpo C vale 4, né? Vezes 10, que é no caso a aceleração de gravidade, menos o coeficiente de atrito vale 0,10, que é 0,1. É isso, né? Vamos lá confirmar aqui no nosso exercício. Exato, vale 0,10. Então vamos aqui substituir, que se vale 0,10 é o mesmo que 10 que divide por 100 vezes a massa do corpo K. Vimos que se o corpo K é o somatório da massa do corpo A mais a massa do corpo B, que no caso valem 5 e 2 respectivamente, então isto é 7, não é? Vezes aqui o 10. E olhando ali para o numerador, vimos que temos um zero, podemos cortar com um zero, e temos mais um outro zero, cortamos com este zero. E que na verdade isto, irmãos, a gente vê que é possível simplificar e sobramos apenas com o 7. Estamos juntos? Então, tudo isto no final terá que dividir pela massa do corpo C mais a massa do corpo K. E a massa do corpo K vimos que vale 7. E a massa do corpo C vimos que ela vale, portanto, 4. Estamos juntos? E aqui nós vamos dizer simplesmente que a aceleração será igual ali a 40, não é? Aqui, este produto aqui vai dar 40. Menos 7, que na verdade isto vai ter que dividir por 11. E na verdade isto vai dar 33, que divide por 11. E 33 a gente sabe que é 3 vezes 11, e tudo isto vai ter que dividir por 11. Então, isto cortamos com isto, e na verdade ficamos com 3 metros por segundo ao quadrado. Estamos juntos? Chegados até aqui, o exercício morreu, não duvidem. Estamos juntos, né? Então, vamos calcular a reação. Prestem bastante atenção aqui, não é? Na verdade isto não é complicado, basta apenas que a gente preste atenção, né? Aqui nós teremos a massa do corpo A e teremos aqui a massa do corpo B. Eu procurei separar isto, né? Procurei separar. Então, a gente vê que este corpo A está amarrado a uma certa tensão ali, não é? E que na verdade, se a gente for a prestar atenção, é uma das fórmulas lá anteriormente a gente disse que, tanto podemos usar a primeira fórmula quanto a segunda, onde a gente disse o seguinte, que a tensão, não é? O peso menos a tensão é igual aqui, esta fórmula aqui, não é? Aqui a gente disse que o peso menos a tensão é igual à massa do corpo C vezes a aceleração linear. Então, aqui a gente pode dizer o seguinte, que o peso menos a tensão é igual à massa do corpo C vezes a aceleração. E a gente viu que o peso será, no caso, 4 vezes 10, menos a tensão, que não sabemos quanto vale, que será igual à massa do corpo C, e que na verdade ele vale 4, vezes a aceleração, que vimos que vale 3. E aqui podemos simplesmente dizer o seguinte, que isto será 40, não é? Menos este produto aqui vai nos dar 12. Estamos juntos, né? Vai dar 12. Isto que será igual à tensão. E vimos que, portanto, esta diferença vai nos dar ali 28. Portanto, a tensão será igual a 28 newtons. Então, estamos a dizer que a força, não é, a qual esta tensão aplica ali é de 28, não é, newtons para o sistema todo. Mas agora imaginemos que não sabemos quanto vale esta tensão, mas sabemos qual é a massa do A, não é? Temos ali o sistema todo aparato. Como é que isto fica? Basta que a gente entenda que, para o caso do A, tem aqui uma certa força de atrito. Então vamos dizer que aquela força ali de tração, não é, menos a força de atrito, não é, será igual à massa do corpo A vezes a aceleração do sistema, que a gente já sabe. Que esta tensão aqui é a tensão do A, não é?
Esta tensão aqui é a tensão do A. Então vamos dizer assim, que a tensão, não é, que atua somente para o corpo A será menos, aqui a força de atrito, vimos que é o coeficiente de atrito, no caso o coeficiente de atrito vezes a normal, e que a normal é o peso, e que no caso o peso é a massa do corpo A, vezes a aceleração de gravidade, e que por sinal isto é igual à massa do corpo A, não é? Massa do corpo A. Deixa-me aqui apagar isto. Temos aqui a massa do corpo A, não é? Massa do corpo A vezes a aceleração, que no caso é linear, aquela que a gente acabou de determinar. Então temos aqui que a tensão é A menos o coeficiente de atrito vale 0,10, que no caso é 10 sobre 100, vezes a massa do corpo A vale nos 5 e a aceleração de gravidade vimos que ela vale 10. E na verdade isto será igual à massa do corpo C, que vale 5, vezes 3, que no caso é a aceleração linear. E aqui a gente vê que este zero simplifica com este e este zero também simplifica com este. Portanto, aqui ficamos apenas com a tensão em A será igual. Vimos aqui que isto vai dar 15, não é? Então ficamos com 15 mais 5, que na verdade isto vai dar 20 newton, não é? A tensão em A. Agora analisemos para o corpo B. O corpo B apenas será empurrado, na verdade, com uma certa força, mas que esta força vai depender, portanto, ali, né, que é também uma força de tensão, só que aplicando-se a terceira lei de Newton, diremos então aqui que isto na verdade é o seguinte, que a tensão, não é, no corpo B menos a força de atrito, que no caso é o coeficiente de atrito, vezes a massa do corpo B vezes a aceleração de gravidade, que será igual a massa, tanto do corpo B vezes a aceleração linear. Portanto, teremos aqui que a tensão em B será menos 10 sobre 100, que no caso é o coeficiente de atrito, 0,10, vezes a massa do nosso bloco, que no caso vimos que vale, são 4 kg, é isso? Vamos lá ver quanto é que isto vale. São 2, né? 2 kg, exato. A massa de B vale 2 kg, não 4. Então, vamos aqui dizer isto vezes, não é? A massa, que no caso é 2 vezes 10 da aceleração, como sendo igual à massa do corpo B, que vale 2, vezes a aceleração linear, que no caso a aceleração vale 3. Estamos juntos? Então, depois aqui a gente terá que a tensão em B será, portanto, podemos simplificar os dois zeros aqui embaixo, este e este. Estamos juntos? Depois, simplesmente, nós diremos o seguinte, que isto será igual a 2 vezes 3, a gente sabe dizer que isto vai dar quanto ali? Vai dar 6, não é? E os 6 mais o 2, e na verdade isto vai dar 8. E é verdade, pois, se a gente verificar, aqui temos o 26, mais o 8, que vão nos dar a tensão total. Então, a reação com a qual B atua sobre A será exatamente de 8 newton. Sofremos muito para chegar até aqui. É um exercício muito longo, hein? Muito, mas muito longo. Daí que eu acredito que até aqui, se ainda não estás inscrito é porque já não sabes o que queres, né? Porque é inscrevendo-se no canal que tudo isto, todas essas dúvidas ficam para trás. E aqui a matéria fica bem esclarecida, não é? Então, ajude-nos aí, dê um like, compartilhe com os teus amigos e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, pois é muito importante, isso é muito importante, pois assim a gente já sabe se nas nossas explicações, se nos nossos vídeos temos corrido demais, se não temos sido específicos demais, por aí. Já para a questão número 5, temos aqui um pêndulo cônico representado e tudo mais. Este problema nós já resolvemos aqui no canal, estamos juntos? Vou cá deixar o link, não é, do vídeo aí na parte superior, acompanha lá os vídeos, há de encontrar este problema resolvido detalhadamente. Estamos juntos? Detalhadamente, tem tudo lá, basta que acedas aí, poderás encontrar. Vamos lá ver a outra questão. Um elevador transporta igualmente. Temos este problema também resolvido aqui no canal. Estamos juntos, né? Então basta que também procure o mesmo vídeo. Temos esta resolução do problema, não é? Temos este problema resolvido lá. E o número 7, temos aqui que um automóvel cuja massa é de 1000 kg sobe uma avenida com 20 graus de inclinação. Determinar a força que o motor deve exercer para que o carro se mova com movimento uniforme, com aceleração Muito bem. A questão parece ser um bocadinho longa, porque teremos ali que decompor as forças e pelo tamanho do nosso vídeo, o vídeo já é extenso demais, pelo tamanho do vídeo. Acho que vou parar por aqui e vou dar seguimento na resolução deste vídeo já no próximo, tá bem? Então,
Não fique de lado, inscreva-se aí para que então seja notificado assim que o segundo vídeo for publicado. Aliás, depois de publicar este, o segundo vídeo também já estará disponível. Publicarei os dois em simultâneo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.